Bem, então sejam todas bem-vindas, bem-vindos para quem assistir depois, né, a aula gravada. Vocês estão me ouvindo bem? Tá. Então, hoje estamos na nossa prática, né, de terça-feira à noite e pegando um gancho um pouquinho com o que a gente estava falando agora há pouco, tem uma questão que eu venho refletindo nesses últimos dias, que me pegou bastante, assim, né, sobre a forma de ver o mundo e a forma com que eu aprendi o yoga, né, na minha vida, lá no começo, há 20 anos atrás. Tá fazendo os cálculos esse dia, eu falei, nossa, já faz 20 anos, né, que eu, 2006, praticamente, que eu comecei a praticar, então já é um chão, né, é uma caminhada, tem muita coisa. E às vezes eu já passei algumas vezes, né, por certas desilusões com o yoga, que na verdade não foram desilusões com o yoga, depois eu consegui perceber que foram desilusões comigo mesmo, né, de certa forma. Essa questão que eu venho refletindo nos últimos dias, estava até escutando eh, nessa viagem que eu fiz agora longa, né, vários podcasts, né, estudando um pouco. Tem um professor que eu gosto muito de estudar com ele, chama Roberto Simões. E aí ele estava trazendo esse tema, e já é um tema que eu vinha refletindo sobre ele, e me trouxe alguma claridade, assim, né, que é a questão da forma transcendental, né? Transcendentalista de ver o mundo e a forma imanente. Vocês já ouviram essas duas palavrinhas? Transcendental, com certeza, né? Imanente, vocês já ouviram falar essa palavra imanência? Não, então é o seguinte, né? Dentro do yoga, como eu já falei para vocês, em vários encontros, né, de várias formas diferentes, existem várias várias tradições, né? Isso já está muito claro para a gente, né? De que existem várias tradições no yoga. Então, independentemente da tradição, se a gente pudesse olhar de uma forma mais ampla e ver que a gente pode classificar de muitas formas, né? Mas a gente também consegue classificar dessas duas formas. Aqueles que praticam yoga e têm uma visão transcendentalista e aqueles que têm uma visão imanente. O transcendentalista, o que que é? É aquele que acredita que vai chegar um momento que você vai chegar num estado que no yoga a gente usa muito esse termo samadhi, né? E eu falei sobre isso na semana passada, fiz até um Reels falando sobre essa questão do samadhi, né? Tentando desmistificar um pouco dessa coisa do samadhi, porque muitas vezes a ideia é que chegar a um estado de iluminação e que eu vou me liberar desse mundo, vou me liberar do sofrimento, me liberar da ignorância, sei lá, seja o que for, né? Então fica sempre uma expectativa, sempre uma ideia de que eu preciso chegar em algum lugar, né? Que eu preciso alcançar um estado. Fica sempre aquela cenourinha na frente. Basicamente, essa é a forma que eu sempre, e até hoje, não vou mentir para vocês, até hoje a minha visão ela é muito baseada nisso, né? Até porque a nossa cultura aqui, né, no Brasil, né, e na América Latina de forma geral, no Ocidente, né, se a gente pode dizer de forma geral também, é um pouco dessa visão transcendentalista, né? A própria questão religiosa dentro do Brasil, né, tem essa coisa, né, de que Deus está lá longe, né? Deus como essa imagem daquele ser barbudão, né? Tem muito dentro da gente, né, essa ideia, né? Por mais que a gente vai ressignificando, né, tudo isso e entendendo que não é isso, né? Não é que existe um Deus lá que está olhando, observando e vai te castigar se você fizer algo ruim e que você precisa transitar, atravessar esse mundo de sofrimento para chegar no paraíso, né? Aquela coisa. Tem muito dessa ideia, né, dentro da nossa cultura. E o yoga também, algumas tradições, algumas formas de ver, né, o mundo, elas transitam também por aí. Então,
Agora, por outro lado, o imanente, ele, de alguma forma, reconhece que para ele não falta nada. Ele não precisa chegar em lugar algum. Ele não precisa alcançar nenhum tipo de estado, né? Ele já tem, ele já é completo, sabe? Aquela coisa de que a gente fala, né? Às vezes a fala assim, ela fica um pouco superficial, mas somos todos um, né? Vocês já ouviram falar, né? Somos todos um. É uma coisa linda até de falar, né? Tá me ouvindo? Parece que cortou aí. Então, estão me ouvindo. É, traz um pouco dessa ideia da imanência, né? De que a gente não precisa fazer algo, uma técnica, chegar a um estado para poder alcançar algo. A gente pode se realizar no aqui e agora. Então, trazendo essa ideia do samadhi, né, que a gente falou na semana passada, samadhi não como dentro dessa visão da imanência, né? Samadhi não como um lugar que eu preciso alcançar, mas samadhi como uma experiência singela, simples, de um estado de eh, de conexão com você mesmo, de percepção de você e do seu arredor, dos seus arredores, né, das pessoas que estão ao seu redor, esse estado de conexão mesmo, né, que pode ser alcançada de uma forma muito simples, às vezes até uma pessoa que não pratica yoga, dependendo né, das características dessa pessoa, ela consegue chegar num estado desse. Às vezes aquela vovozinha, sabe, que está em conexão com as plantas, com as medicinas da floresta, né, que sabe eh, do fogo, que sempre foi criada ali fazendo um foguinho para fazer a comida, às vezes ela tem uma conexão tão profunda que ela consegue chegar nesse estado de percepção de si mesmo, né, e do seu entorno. Então isso não tem a ver com o conhecimento intelectual que a gente carrega ou que a gente adquire, tem muito mais a ver com a capacidade de conexão através do nosso próprio corpo, né? De sentir. Então é aquela coisa do sentir, né? É, que está muito mais relacionada a esse estado aliás, que está totalmente relacionada a esse estado da imanência, né? De você criar essa possibilidade de se conectar através do próprio corpo, e aí é onde entra a respiração, né? Quando a gente faz essa conexão do corpo ou seja, da matéria com a consciência, através de prana. Então aí prana faz essa conexão e o ar, a respiração, ela conduz, né, essa ligação. Por isso que nas práticas que a gente faz, a gente utiliza sempre como base essas técnicas. Então, eu, se eu pudesse dizer assim, né, para vocês, com relação a essas duas formas de ver o mundo. Para mim me parece que a imanência, ela faz muito mais sentido, né, para o que eu acredito hoje. Mas essa forma transcendentalista de achar que eu preciso alcançar algo para chegar a um estado, ela está muito presente, muito enraizada dentro de mim. Não que seja ruim, ou bom ou ruim, né? É, enfim, tirando um pouco desse julgamento, né, do que é bom ou ruim, mas uma percepção mesmo e até uma reflexão para saber de vocês também, sabe? Como que vocês sentem isso, né? Se alguém tiver de repente tiver aí pensando, né, falando, poxa, qual que é a minha forma, né? Como que eu me vejo dentro dessa percepção do mundo? Para mim está mais relacionado a essa forma transcendentalista, de que eu tenho que chegar a algum lugar através das práticas, ou de que eu já tenho tudo, né? Eu já estou completa. Como que é isso para vocês? Se vocês quiserem abrir um pouquinho o microfone, acho que fica até legal a gente. Eu adoraria escutar vocês, se tiverem algo para compartilhar, antes da gente ir para a prática de asanas. Bom, Aí Manu, eu vou abriu. falar. Ah,
Fala, Fer. Ah, Eu acho que para mim é muito essa sensação de estar no momento presente e fazer questão de estar presente, sabe? Para tudo que acontece, assim. Para mim isso é uma transcendência, tá? Tipo, acordar, ver um nascer do sol, poder, sei lá, sentir a grama, andar, olhar os pássaros, assim. Para mim isso é uma transcendência muito grande, assim, viver esse contato muito presente, assim, muito presença mesmo com a natureza, né? Que eu não tô fora dela, que eu tô bem integrada com ela. Isso para mim é o meu presente, assim, é o meu estado de presença. Para mim, Uhum. isso é transcendência. Mas isso não seria a imanência? Pelo que você está falando, Emanuel, porque você tá, é mais ou para seja, Emanuel. esse estado de conexão, né, é justamente esse ponto, né? Às vezes é só a palavra, né, que a gente usa muitas vezes essa palavra transcendência como, como dessa forma que você está trazendo, né? Porque se eu reconheço esse estado de presença com a própria natureza, com o meu próprio corpo, né? Ou seja, com a natureza dentro de mim, com os Sim, elementos todos da natureza dentro de mim, e consigo criar esse estado de presença de que é, eu já estou completo nesse aqui e agora, não preciso de nada mais, né? É, isso é esse estado de imanência que a gente chama, né? Porque a transcendência é aquela coisa de você achar que precisa de algo para chegar nesse estado de presença. Eu preciso, ou sei lá, por exemplo, dando um outro exemplo, né? De repente fica mais claro. Eu como professor de yoga, né? Ah, então eu preciso ir de novo para a Índia para estudar um pouco mais. Ou eu preciso fazer um outro curso, né? Não que não seja positivo, que não seja valioso eu ir para a Índia ou fazer outro curso, não é esse o ponto, né? Mas de que muitas vezes fica uma expectativa ou uma ideia de que, de que a gente precisa algo para poder se realizar. No meu caso, como professor de yoga, né? Estou dando um exemplo, entendeu? Então, essa ideia da transcendência, né? De que eu preciso de algo para poder transcender esse estado, muitas vezes que a gente está sentindo, né, no momento presente, para poder chegar a um lugar melhor, aquela coisa do paraíso, né, que eu falei, tipo, a gente está no inferno muitas vezes, né, e isso não tem como negar, mas de que às vezes, até mesmo no inferno, é possível você criar esse estado de presença com você. Tipo, sei lá, o exemplo que eu dei agora, a criança chorando, né, o meu filho, né, chorando, chorando ali, tipo, então aquele estado interno que cria, sabe, né, dentro de mim, no caso, e que, mas ali mesmo é possível dar uma volta e reconhecer que, poxa, com aquilo que eu já tenho, já é o suficiente para poder, pelo menos, não reagir a um impulso, sabe? Porque essa coisa do reagir ao impulso, ela está muito enraizada Enraizado. dentro da gente, né? Tipo, acontece qualquer situação, a gente já, pum, de bate-pronto, já reage, né? Aquele impulso, aquele instinto, muitas vezes, como um animal, né? Como um animal, o nosso cérebro reptiliano, né? Ele tá ali acessando essas informações, essas memórias que passam do inconsciente para o nosso consciente, a gente reage, né? Então não dá nem tempo muitas vezes de você parar para pensar, né? Você já, bum, já reage Já foi. a É, certas situações, né? Então, eu entendi, Fer, o que você está falando, mas para mim me parece que está mais relacionado a essa visão imanente, né? Isso que você está trazendo. verdade. tá. E Uhum. não sei se você, Caio e Emily estavam escutando aí do início, nossa conversa. À vontade, se vocês quiserem compartilhar alguma coisa aí, antes da gente seguir com Mamadi, quer falar alguma coisa? Não, eu estava ouvindo a Fernanda falar, eu achei que estava mais para imanência do que para transcendência Hum, também. É o que eu sinto com as minhas plantas aqui, mano. hum, Eu sinto dá a impressão que eu cheguei naquele estado
sabe, estado de graça. Hum. É, eu acho que isso é imanência, não é? É, pode ser, na verdade, acho que o estado de graça você pode alcançar ele também com essa visão transcendente, né? É, Eu acho que também. também, acho que o estado de graça não está necessariamente relacionado, é mais essa ideia de que eu preciso algo para chegar a algum lugar, né? Eu É, preciso da planta, da conexão com a planta para chegar nesse estado de graça, né? O que que você precisa para chegar? Então, essa ideia de que precisa de algo, é, né? Está mais relacionado a isso, né? verdade, Hum. verdade. Bom, É isso. gente, é isso, William? assim, é uma reflexão, assim, que para mim tem feito muito sentido, né? Porque eu percebo que, como eu falei para vocês, a forma com que eu sempre vi e que está muito enraizada dentro de mim é isso, de que eu preciso de alguma coisa para chegar a algum lugar, né? E eu percebo que isso muitas vezes me atrapalha, sabe? Me atrapalha, me cria mais desafios, mais bloqueios do que abre caminhos, né? Por assim dizer, né? E eu percebo que é muito desafiador, né? A gente conseguir reconhecer que a gente já está pleno nesse aqui e agora. Porque o É, próprio sistema que a gente vive, né, o sistema capitalista, ele nos impulsiona para isso, que sempre está faltando alguma coisa. Você precisa de um celular novo, precisa de uma nova versão do... Sempre isso, né? O sistema capitalista que a gente vive, patriarcal, é. é isso, faltando alguma coisa para aquilo. Um microfone novo para poder fazer, né? Sempre a matéria, né? Então, é difícil sair desse lugar, né? É muito difícil porque o sistema que a gente vive, ele nos empurra, né, para isso. Mas é isso, gente. Mais como uma reflexão mesmo, e a gente tentar trazer agora na nossa prática essa possibilidade de usar o yoga como aliado, trazendo as técnicas, né, como uma forma da gente reconhecer que a gente já tem tudo aquilo que a gente precisa nesse momento, aqui e agora, né? Então, tentar chegar e conhecer esse estado de, de plenitude, né, no aqui e agora. Então, Eu, oi, amor. é, eu queria compartilhar aqui. Tá. Eu não escutei muito bem o começo, né? A gente estava aqui preparando isso tudo. É, mas eu sinto muito assim, né? Que desde que a gente veio morar para cá, por exemplo, vive, né? Nossa vida aqui com o quintal. Eu quis trazer justamente essa mudança, né, na minha vida, de tipo, não, eu vou fazer com o que eu tenho, né? Aquilo que a gente estava falando sobre transcender com o que eu tenho, né? Eu não preciso de uma outra coisa, né? De tipo, e com as crianças, né, por exemplo, o que a gente tenta fazer, eu e o Caio, né, é muito isso, de eu tenho tudo que eu preciso, né, ali naquele momento, eu só preciso estar presente, me conectar, conseguir, né, respirar e me acalmar, né, eu tenho tudo que eu preciso no meu corpo para fazer o que eu preciso ali para ajudar, né, as crianças, para ajudar os meus filhos, né, para ajudar ali no todo, né. Mas a gente tem muito isso, né? De tipo, chega um momento que a gente precisa, né? Tipo, às vezes de manhã, né? Eu preciso tomar um café para dar um up e dar uma animada, né? De tipo, de fazer isso, assim, né? Mas eu sinto muito que chegou um momento assim que, por exemplo, né, esse lance, eu preciso da planta, né, para tipo chegar naquele momento de me acalmar, né, e tal. Não, né? Tipo, cara, eu preciso fazer com o que eu tenho, né, com o meu corpo, né? Eu preciso parar aqui, tentar respirar, né? Não dá certo às vezes, não várias vezes não dá certo, né? A gente usa o corpo, usa a dança, né? Mas tipo assim, de tentar, cara, preciso parar de buscar coisas externas, né? Aquilo ali, né? E não também esconder o que eu tô sentindo, né? Tentar não esconder o que eu tô sentindo, porque eu sentia muito isso, que quanto mais
ficava, né, tentando esconder, né, lá o que eu estava sentindo, né, tudo faz com que cada vez mais a gente precise de algo para transcender do estado que estamos, né? Tipo, seja algo para animar, seja algo para nos estimular, né? Igual você falou, uma coisa física, uma coisa para acalmar, uma coisa para ficar mais feliz, né? Tipo um café para ficar mais animado, né? Uhum. É isso. É isso aí, isso aí. E, acho que é um pouco isso, né? Essa capacidade de, não que a gente não precise de nada, né? Mas que a gente encontre Tentar no aqui e fazer, agora um estado de plenitude, né? De que a gente já tem o suficiente para esse aqui e agora, né? tentar Mas, fazer com o que eu já tenho, né? Tipo, eu posso é, tentar fazer com o que eu já tenho, né? Tipo, claro, inclusive no próprio Yoga Sutras de Patanjali tem um é, do conjunto lá dos yamas e niyamas, né? Que são, um deles é o contentamento, é o santosha. Santosha é contentamento. Então, essa forma da gente se contentar com aquilo que a gente tem, né? Apesar de que, bem, se a gente for historicamente estudar um pouco mais disso, né? Tem várias formas de ver, né? Inclusive, quando isso entra na cultura indiana, que é baseada num sistema estratificado em castas, né? A própria não violência, o contentamento entra como formas de manipular também a sociedade. Tipo, ó, você tem que aceitar aquilo e você não pode se rebelar, não. Se contenta com isso que você tem, tipo assim, sabe? Né? Então é engraçado, né? Como se usa muito essas formas de. E aí a gente toma como, ah, não, é isso, tem que me contentar e pronto, né? Não, peraí, né? Vamos por partes, né? Me contentar com tudo também não, né? Tem que refletir essa capacidade de ter o senso crítico e desenvolver o senso crítico. Até por isso que eu trouxe aqui, convidei vocês para refletirem, porque a gente precisa desenvolver esse senso crítico e não tomar tudo, né, que o outro fala e que é verdade. Ele fala, não, peraí, isso não, isso para mim não serve, né? E eu acho que é isso o mais valioso de tudo, é essa proposta do diálogo mesmo. E, bom, então é isso, gente. E não tem um certo e errado, né? É como uma reflexão mesmo, que fica para cada um, como atravessa cada um esse tema, é o mais importante. Então, bora seguir? Seguir com a prática? Pode ser. Vamos lá. Bora? Então tá. Então vamos Uhum. sentar aí numa postura confortável. Vamos fechar um pouquinho os olhos, pra gente trazer essa. Coloquei mudo aí, tá no microfone de vocês. Se vocês quiserem falar, só abrir o microfone. Então, senta numa postura bem confortável. Fecha um pouquinho os olhos. Percebe como é para você reconhecer esse breve momento de silêncio. Se você sente que precisa de algo, ou se você já se sente pleno, plena nesse momento, com tudo que você necessita para seguir adiante, não só nessa prática, né? Na vida como um todo. Então, na próxima inspiração, convido vocês para trazer as mãos unidas no centro do peito e reconhecer, através do seu próprio corpo, todas as bênçãos que te foram dadas para que você esteja aqui nesse momento. Essa capacidade de
mover-se, né, no espaço-tempo, na sua saúde física e mental. Todas as pessoas que compartilham, né, com você a vida, pessoas queridas, todos os seus bens materiais. Então vamos trazer nesse momento a gratidão a tudo isso, o reconhecimento de tudo isso que nos permeia, né, que nos atravessa, sejam materiais ou imateriais. A gratidão. Eu vou convidar vocês para a gente começar a prática com o mantra, mantra da paz. Inspire profundo. Ahana vavatu, Sahanau bhunaktu, Sahaviryam karavavahai, Tejasvinavadhitamastu, Ma vidvishavahai. Om Shanti, Shanti, Shanti. Inspire profundo, soltando o ar. A gente vai começar deitados, hoje de costas. Então deite-se calmamente. Se vocês puderem de ladinho para eu poder ver vocês. No caso do Caio e da Emily, não sei se vocês vão conseguir aí. Acho que no caso de vocês é preferível ficar um do lado do outro mesmo. Não, tá bom, tá ótimo assim. Tá bom, tá bom, tá bom. Dá para ver bem. Tá, tá vendo. Ótimo. Planta dos pés no chão, flexione os joelhos. E apoie as suas mãos no baixo ventre. E comece simplesmente observando como está a sua respiração neste primeiro momento de prática. E conheça o ritmo e também a intensidade. Mas a respiração acontece de forma natural. Ainda não estamos utilizando nenhuma técnica, simplesmente observando como o ar entra e sai pelas narinas e o movimento que acontece no baixo ventre. Então, as mãos, quando utilizamos esse contato, né, com o baixo ventre, serve para facilitar a nossa percepção através do contato. O movimento com predominância abdominal. E agora sim a gente vai passar a interferir, né, um pouco nesse ritmo da respiração. Então passe a partir de agora a fazer exalações de forma mais prolongada e bem profunda. Então vai tirando todo o ar, tirando até que não tenha mais ar. A barriga ela vai lá para dentro. Você pode ajudar com as mãos empurrando a sua barriga lá para dentro. E no final, quando não tiver mais ar, barriga bem lá para dentro, você segura um pouquinho, sem o ar. 2 ou 3 segundos. E aí você relaxa e deixa o ar entrar e sente o abdômen expandindo. E aí repete mais algumas vezes. A exalação prolongada. Vai tirando, tirando, tirando todo o ar. A sensação é como se o umbigo fosse colar nas costas, né? Você esvazia completamente, a barriga vai lá para dentro. No final, pequena retenção sem o ar. E aí relaxa e deixa o ar entrar. Repita isso algumas vezes. E agora a gente vai
colocar um pouco de intensidade na exalação. É uma espécie de Kapalabhati, né? Só que nessa posição, uma variação. Então, faça a exalação agora mais forte. O movimento é o mesmo, só que agora é mais forte e mais rápido. Eu não estou vendo bem, Emily, se os joelhos estão flexionados. Deixa flexionado. Ah, isso. Então vamos tentar fazer juntos num ritmo, tá? Eu vou sugerir aqui para vocês um ritmo para a gente fazer juntos. Então lembre que quando você solta o ar, empurra o ar para fora, a barriga vai lá para dentro. Você pode ajudar com a mão. Quando você solta o ar, você empurra com as duas mãos a barriga para dentro. Mais 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire profundo. Tire todo o ar bem rápido. Esvazie de novo. Tire, 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 tire todo o ar. Faz a retenção sem o ar. E segura. O máximo que você puder. Quando você sentir necessidade de inspirar, inspire profundamente, mas se puder, mantenha um pouquinho mais. A retenção no vazio. E talvez surja alguma emoção, alguma sensação no corpo. Apenas observe. Muito bem, prepare para fazer mais uma. Vamos fazer 3 no total, tá bem? Deixa eu só reconhecer mais uma vez o movimento, só observar se vocês puderem fazer esse movimento como a gente fez na primeira vez, né? De exalação lenta e prolongada. Deixa a mão bem lá na barriga para eu poder acompanhar, ver se vocês estão fazendo bem. Então vai soltando o ar, vai deixando a mão empurrar lá para dentro do abdômen, o baixo ventre. Então a exalação prolongada, profunda. Tenta deixar a mão ferver bem na região do umbigo e quando você solta o ar, você empurra a sua barriga lá para dentro. Isso. Então de forma prolongada, até que não tenha mais ar. Ótimo, perfeito, Fer. Não estava vendo bem, agora deu para ver. Perfeito. Então vamos colocar um ritmo. Novamente, vamos tentar fazer um pouquinho mais rápido. Prepare, comece. Esse ritmo é o da exalação, então a gente empurra o ar, como um golpe mesmo. O ar sai pelas narinas, mas o movimento é lá no baixo ventre. É só a exalação que é ativa, a inspiração é passiva. Mais 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire profundo. Tire todo o ar bem rápido. Tire, 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 tire todo o ar. Esvazie completamente. Faça retenção. Retenção com pulmões vazios. E se você puder, durante a retenção, sugue a sua barriga lá para dentro.
Quando quiser inspirar, inspire, coloque bastante ar para dentro. Observe o efeito. E vamos fazer a última. Mãos lá no baixo ventre. Vamos fazer novamente nesse ritmo mais rápido. O ritmo é da exalação. Um golpe na exalação. Solte, 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 solte. Isso, perfeito, Fer. O movimento para empurrar o ar para fora acontece lá no baixo ventre. As narinas ficam relaxadas. Mais 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire profundo. Tire todo o ar, bem rápido. Tire, 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 tire todo o ar. E faça a retenção novamente no vazio. E se puder dessa vez, sugue de novo a barriga lá para dentro. E se quiser, contraia o assoalho pélvico enquanto você faz a retenção. Quando quiser, inspire profundo, abrace os joelhos, dê uma balançadinha para um lado, para o outro. Pode segurar os joelhos. Isso, vai balançando gostoso para um lado, para o outro. Muito bem, pare no centro, continue segurando os joelhos. E agora, segure apenas o joelho esquerdo, apoie a planta do pé direito no chão. Ótimo. Contraia o abdômen e traga a testa em direção ao seu joelho. Perceba que a força vem lá do baixo ventre. A proposta é utilizarmos movimentos lentos para que fique mais fácil perceber cada detalhe daquilo que a gente faz. Essa é uma estratégia que a gente sempre usa nessa prática. Movimentos lentos. Porque no movimento lento você consegue trazer mais percepção, por exemplo, de regiões que às vezes você contrai e que não são necessárias. Então observe, por exemplo, os seus ombros. Volte com a cabeça no chão. Muito bem. E agora solte essa perna, segure por trás dos joelhos. E estenda a mesma perna, isso. Estenda a perna esquerda lá para o alto. Então a planta do pé direito continua apoiada no chão. E aí mais uma vez, contrai o abdômen e aproxime a sua testa do joelho. Só que não é o joelho que vem em direção à cabeça, é a cabeça que vai em direção ao joelho. Vê se você consegue estender um pouco mais a perna, Caião. Não precisa encostar de fato, é aproximar, né? Mas de preferência se você puder deixar bem estendida a sua perna. Isso, não é a perna que vem na cabeça, lembra? É a cabeça que vai em direção à perna. Retorne com a cabeça no chão. E agora a gente vai apoiar o tornozelo esquerdo na frente do joelho direito. Isso. É como pernas cruzadas mesmo. Perfeito, gente. Solta agora o joelho esquerdo e segura o joelho direito. Então a mão esquerda passa entre a perna esquerda. Você pode segurar ou por baixo do joelho ou na frente. Segurar na frente do joelho vai ficar um pouco mais intenso.
E aí tenta afastar o seu joelho esquerdo para fora, né? Criando esse espaço na região da virilha. Ótimo. E observe todo o alongamento que acontece desde a sua coxa direita, aliás, a coxa esquerda. No glúteo do lado esquerdo. Observe se há algum tônus muscular desnecessário, ou seja, tônus que está em excesso, que você pode soltar. Às vezes a gente contrai até os músculos do rosto, né, de forma desnecessária, a gente gasta energia à toa com isso, né? Então, vai tentando encontrar regiões do corpo que estão contraídas e à toa, né? Então, por exemplo, os olhos, nariz, a boca, os ombros, né, o pescoço dá para relaxar. A perna esquerda, que está sendo alongada, a região do glúteo, também dá para relaxar. E vai voltando lentamente. Volte, apoie a planta dos pés no chão. As mãos no abdômen. E tente comparar agora pela própria sensação do corpo, uma perna e a outra. Talvez você sinta a diferença de tamanho de uma perna e de outra, às vezes a sensação da temperatura, uma perna mais quente que a outra. Às vezes espaços internos também, várias formas que a gente pode perceber. Mas tente reconhecer alguma diferença comparando pela sensação. E aí abrace de novo a sua perna direita. Aliás, de novo não, né? Agora a outra perna, a perna direita. Segure pelo joelho, aproxime bem de você. Contraia o abdômen e lentamente traga a testa em direção ao joelho. Lembre-se dessa estratégia de usar movimentos conscientes no momento da construção da postura, durante a permanência, no retorno. Movimentos lentos e conscientes. Retorne com a cabeça. Segure agora por trás do joelho e estenda a sua perna o máximo que você puder lá para o alto. Ótimo. Estenda bem a perna. E o pé lá no alto, ele fica o pezinho de bandeja, assim, de preferência, né? Assim a gente alonga mesmo toda a musculatura, passando pela panturrilha, atrás da coxa, o glúteo. E tente manter em contato com o chão o seu quadril, o glúteo apoiado no chão. Aí, melhorou o canhão. Contrai o abdômen e venha com a testa lá no joelho. Lembra, é a testa que vai no joelho. Respire na postura. Retorne com a cabeça. Apoie o tornozelo direito na frente do joelho esquerdo. E complemente agora, segurando a sua perna esquerda na frente do joelho. Pode ser na frente ou por trás, como você preferir. Mas perceba todo o alongamento que acontece na sua coxa, na parte de trás da coxa direita, o glúteo do lado direito. O joelho direito ele vai para fora, você não precisa empurrar ele com a mão, né? Mas afasta ele, afasta do seu corpo. Isso vai intensificar um pouco o efeito da postura. Geralmente trazemos, como eu sugeri para vocês, né,
alguns elementos, como o movimento lento, percepção de cada detalhe daquilo que a gente faz. Então, de alguma forma, a gente vai criando, né, ocupando esse espaço mental para que a mente fique presente mesmo naquilo que você está fazendo. Né? Às vezes acontece da gente vai para um pensamento, para o outro, uma ideia que surge, uma memória que surge, e aí a gente vai embora. Né? Então, a proposta é voltar, perceber, trazer para dentro, né, essa percepção de que você já tem tudo o que você precisa para seguir com essa prática. Que não precisa chegar em lugar algum. Volte. Descruze as pernas, planta dos pés no chão e as mãos no abdômen. E compare mais uma vez. Compare uma perna e outra. Essa sensação de reconhecimento do seu próprio corpo. Muito bom. Então agora, aproxime o máximo que você puder. Eu não estou vendo você, Fer. Se você puder só depois levantar o celular, para se precisar corrigir alguma coisa. Caiu aí. Ótimo. Então apoie a planta dos pés no chão, né? Aproxime o máximo que você puder os calcanhares dos glúteos. Palma das mãos ao lado do seu quadril com a palma das mãos apoiadas no chão. Pressione bem a palma das mãos no chão. E pressionando com os pés e com as mãos o chão, projete o seu quadril lá para o alto. Postura de Setu Bandhasana. Isso, ótimo. E essa é a primeira etapa da postura. A gente primeiro tenta criar essa linha reta que vai do seu joelho até os seus ombros. Então tente criar essa linha reta, empurre mesmo, quadril lá para o alto. Se você sente que dá para avançar, tente segurar os seus tornozelos com as duas mãos. Você pode ou chegar com as mãos mais próximas ou aproximar os tornozelos. Se não chega, não tem problema, mantenha a palma das mãos no chão. Mas se você alcança, aí você dá para fazer uma tração ainda maior, né? Dá para projetar não só o quadril para cima, e o peito também se abre. É como se o peito viesse em direção ao seu queixo. Como se viesse, não, ele vem, né, em direção ao seu queixo. Você projeta não só o quadril para o alto, mas também o peito abre. As escápulas se unem, traz as costas. Muito bem, retorne devagar. Retorne. Observe. Observe a sensação que fica na região do quadril, na região do peito. Uma postura de abertura do plexo cardíaco. Alongamento do iliopsoas. Uma postura muito benéfica. Vamos repetir mais uma vez agora. Acho que agora no tempo de vocês, tá? Vocês que vão definir o tempo que vocês querem ficar na postura. Eu sugiro tentar permanecer um pouco mais de tempo. Lembre-se da construção consciente, lenta, percebendo cada detalhe, cada pequeno ajuste. Se quiser, pode complementar com as mãos se aproximando dos tornozelos. Tente perceber a região das escápulas também, elas se aproximando lá no chão, né? Você junta as escápulas para o peito se abrir um pouquinho mais. Lembre-se que agora é o tempo de vocês, o quanto tempo você quiser permanecer, fique à vontade. E quando for retornar, retorne lentamente. Vá retornando apoiando vértebra por vértebra no chão, um retorno consciente.
Vai retornar. Se você ainda não retornou, não tem problema. Mas se já retornou, abrace um pouquinho os joelhos. Faz um balancinho gostoso. Muito bem, apoie a planta dos pés no chão. As mãos no abdômen. Mais um breve momento de pausa para você observar a respiração natural. Qual é o ritmo da sua respiração? Quando fazemos uma postura, seja ela qual for, ela de alguma forma convida a um ritmo bem específico de respirar. Cada postura tem a sua particularidade, né? Ela faz um convite diferente. E sempre que retornamos de uma postura também, o corpo ele trabalha para criar, né, um ajuste para que a respiração retorne a um ritmo natural, orgânico. Então agora a gente vai se virar de bruços, de barriga para baixo. Então estende as pernas, faz um giro gostoso e a gente vai deixar já as pernas juntinhas e esticar os braços lá para frente. E faça como quem espreguiça. Estique os braços lá para frente, estique as pernas. Dê uma boa espreguiçada. Estique bem, estique gostoso. Isso, um pouquinho mais. Cresça, 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 cresça. Ótimo. Mantenha os braços estendidos lá para frente. Apoie a testa ou o queixo no chão. Ótimo. Então agora, estenda a sua perna esquerda. Aliás, eleve a sua perna esquerda estendida, né? A perna continua estendida, você eleva apenas a perna esquerda. Perna estendida, sem flexionar o joelho. Ótimo. Mantendo o contato do seu quadril com o chão. O quadril está sempre apoiado no chão. Mesmo com a elevação da perna, o quadril fica apoiado no chão. E eleve o seu braço contrário, ou seja, o braço direito também se eleva, a cabeça sobe junto. Peito apoiado no chão. Ótimo. Então é a perna esquerda e o braço direito. Ao mesmo tempo, o braço esquerdo apoiado no chão, pressionando o chão, e a perna direita também pressionando o chão. Retorne devagar. Complemente para o outro lado. Então agora é a perna esquerda se eleva. Desculpa, a perna direita se eleva e o braço esquerdo. Ótimo. A cabeça se eleva junto, como se você pudesse olhar para o teto. Né? Trazendo esse alongamento na região do pescoço, abra bem. Respire na postura. Perceba que a postura convida a um ritmo respiratório bem específico. Essa, por exemplo, é uma postura mais ativa, né? Ela pede uma respiração mais intensa, mais profunda. Retorne. E principalmente agora, quando a gente for fazer para os dois lados, né? As duas pernas e os dois braços. Perceba que é necessário ainda uma intensidade maior na respiração para poder sustentar o asana. Então a intensidade da respiração está diretamente relacionado a sustentar a postura. Então quando puder, eleve as duas pernas, eleve os dois braços. A cabeça sai do chão. E perceba também que enquanto você permanece, o corpo ele se movimenta, ele não fica estático, né? Porque a respiração ela está acontecendo de forma profunda e a região do seu abdômen está bem apoiada no chão. Retorne com os braços, retorne com as pernas, apoie uma mão sobre a outra, testa nas mãos, postura de Makarasana.
E as pernas afastadas, com a pontinha dos pés voltadas para fora. E mais um momento de pausa. Reconheça como fica depois de fazer a postura. Como fica a sua respiração? Perceba como ela vai se ajustando. Ótimo. Agora eu vou dar duas opções, né, para vocês de posturas que têm efeitos, digamos, parecidos, nem tanto, mas que, que sim, são posturas de extensão, né, de abertura do peito, que pode ser a cobra, Bhujangasana, ou o Dhanurasana, que é o arco. O arco é um pouco mais intenso, né, aquela que a gente flexiona os joelhos, segura os pés ou pelo peito dos pés ou pelos tornozelos, ou a cobra, que é aquela que a gente deixa a palma das mãos ao lado do peito, com os cotovelos apontando para cima. Então, seja qual for a postura que você escolhe fazer, o arco ou a cobra, faça só a preparação, né? Se for fazer o arco, segure os seus pés e permaneça ainda com a testa ou o queixo no chão. Na cobra também. Posicione as suas mãos com a testa ou o queixo no chão, pernas bem juntinhas. No arco também, as pernas ficam bem próximas, né? Os joelhos bem próximos. Então perceba todo o apoio do corpo no chão. Quem está fazendo o arco, reconheça bem esse apoio do quadril no chão, empurre o quadril em direção ao chão. Às vezes até o glúteo contraído um pouquinho ajuda a criar essa base, né, de sustentação. E aí quando você quiser, comece a elevação. Para quem está fazendo a cobra, eleve a cabeça, a parte alta do peito. Quem está fazendo o arco, abra bem, eleve a cabeça, o peito e, se puder, tire os joelhos do chão. Lembra que a cobra a gente não empurra o chão com as mãos. As mãos são só um apoio. Quem sobe, quem faz essa força, essa tração, é a musculatura das costas. Os paravertebrais, os glúteos também ajudam. Deixa eu ver um pouquinho. Torne devagar. Descanse. Geralmente no arco a gente costuma ficar um pouco menos, né, do que na cobra. Uma postura mais intensa. E agora vai girando o corpo. Escolha um dos lados, gire-se sobre um dos lados do corpo, abrace os joelhos, tem aquela balançadinha gostosa para acomodar a região lombar. Geralmente essas posturas de extensão também às vezes exigem um pouco, né, da região lombar. Então a gente dá essa mexidinha gostosa, massagem, o apoio com a terra ajuda a soltar essa musculatura, quadrado lombar, né, toda essa musculatura dos glúteos, o isquiotibial também, né, que é esse músculo que tá ali, passa por dentro dos glúteos também, né, que conecta com, com a perna. Muito bem, apoie a planta dos pés no chão. Afaste os seus braços na lateral, como numa cruz, deixe bem afastado. Imagine uma cruz, né? Deixe os braços como uma cruz. Ótimo.
E agora também duas possibilidades. A gente vai fazer a postura de torção. Então, para quem quer deixar uma postura um pouco mais intensa, pode cruzar a perna direita sobre a perna esquerda, com os joelhos próximos, e aí soltar as pernas para o lado esquerdo. Se você quiser, você pode simplesmente soltar as pernas para o lado esquerdo. Já é o suficiente, já é ótimo. Então, como a gente vai soltar para o lado esquerdo, a sugestão é quem for cruzar a perna direita sobre a esquerda. E aí soltar as pernas para o lado esquerdo, deixá-las caírem no chão mesmo. E depois que você chegou, tá certo, viu, Caião? Pode cruzar outra, do jeito que estava antes. Perna direita sobre a perna esquerda e solta a perna para o lado esquerdo, deixa ela cair no chão. Isso, nego. E depois que você chegou no seu limite, digamos, né? As pernas próximas do chão, os braços bem apoiados na terra, principalmente os ombros em contato com o chão, né? Isso é um detalhe importante de perceber. Como as pernas foram para o lado esquerdo, o ombro direito, né? Ele tem que ficar bem apoiado no chão, para trazer segurança, né? Para a torção. A cabeça pode girar para o lado oposto das pernas também. Assim a torção acontece da base até o topo. E aí você chegou no seu limite, pare e observe. E perceba como a postura ela vai se construindo a partir do próprio relaxamento do corpo. Existem posturas que são mais ativas, né? Como por exemplo as que a gente fez agora, a cobra, o arco. São posturas mais ativas. Enquanto que essas posturas de torção, por exemplo, são mais passivas. A construção da profundidade na postura acontece pelo relaxamento. Então aproveite cada exalação que você faz, cada oportunidade de soltar o ar e vá relaxando. À medida em que você solta o ar, vá desfazendo tensões, soltando tônus muscular, descontraindo, soltando. Aproveite cada exalação para soltar. Retorne devagar. Para quem cruzou as pernas, descruze. Antes de fazer para o outro lado, tente comparar uma perna e outra. Compare pela própria sensação no corpo. E aí prepare para o outro lado. Quem cruzou, cruze também para o outro lado. A perna esquerda sobre a perna direita. E deixe a perna cair em direção ao chão. Os braços bem afastados, o ombro esquerdo bem próximo do chão. E aproveite mais uma vez o relaxamento. Cada exalação que você faz como uma oportunidade de relaxar, de soltar.
Essas posturas de torção eu gosto de observar como modifica no corpo a predominância respiratória. Por exemplo, dá para perceber na lateral do tronco, né, o lado que está aberto, o lado esquerdo no caso, como o ar ele expande a região dessa lateral, né, os oblíquos, o oblíquo abdominal do lado esquerdo, a região das costelas do lado esquerdo. Dá até para perceber na axila do lado esquerdo. De repente, até se esse nível de percepção está bem aguçado, talvez você perceba até o movimento no braço esquerdo. De expansão e de recolhimento. Então, retorno. Ao retornar, descruze as pernas, pode abraçar os joelhos. Ótimo, apoie a planta dos pés no chão. Entrelace os dedos, apoie atrás da cabeça. E a gente vai fazer agora um exercício respiratório conciliando com os bandhas, né? A gente vai fazer principalmente o Dhyana Bandha, os 3 bandhas, né? Jalandhara Bandha, Uddiyana Bandha e Mula Bandha, que são essas compressões nesses diafragmas clavicular, o torácico e o pélvico, né? Respectivamente. Então, primeiro a gente vai trazer uma predominância do movimento respiratório na região do peito. Então, essa posição dos braços facilita a percepção desse movimento na região do tórax, na caixa torácica. Então, expanda bem o seu peito quando o ar entra, diferente do que a gente veio fazendo agora ao longo da prática, né, do movimento respiratório no abdômen. Agora nós queremos trazer esse movimento mais na região do peito. Então expanda o peito quando o ar entra, infle, né, a sua caixa torácica, encha de ar os pulmões para sentir bem essa expansão mesmo. E quando você solta o ar, você esvazia, a caixa torácica recolhe. Tente ampliar o máximo que você puder esse movimento de expansão quando o ar entra, recolhimento da caixa torácica quando o ar sai. Expansão e recolhimento. Profunda. Expanda o máximo que você puder o seu peito e retenha. Retenha com os pulmões cheios. Segure lá, com o peito bem expandido, bem expandido. Solte o ar, esvazie. E aí mais uma vez, inspire, expanda o peito. Expanda, expanda, cresça, cresça bem com o peito. Segure com os pulmões cheios. Sinta que até a região das clavículas sobem, né? Todo esse movimento de expansão interno acontece. As costelas se afastam. Solte o ar. Mais uma vez, inspire profundo. Expanda, faça a retenção. E agora concilie com a contração do períneo. Enquanto você estiver fazendo a retenção com pulmões cheios, contraia o períneo, né? O assoalho pélvico. Atrás da cabeça, experimente deixar as mãos no peito, né? Mas se você puder, deixe um pouquinho mais ainda lá
as mãos entrelaçadas atrás da cabeça. E agora a gente vai fazer um movimento parecido. Deu para perceber, né, que quando a gente inspira, a caixa torácica se expande, obviamente, porque o ar ele entra nos pulmões, a caixa torácica se expande. Agora, o que a gente vai tentar fazer é o mesmo movimento de expansão da caixa torácica, que na verdade acontece em função do movimento do diafragma. O diafragma ele empurra a caixa torácica e ela se expande. Né? Então, o que a gente vai fazer agora é o mesmo movimento de expansão, só que sem o ar. Então, a gente chama, né, essa prática de Uddiyana Bandha. É só para tentar trazer em outras palavras, de repente facilita, né, a construção dessa técnica. Eu não estou pertinho de vocês para tocar, né, às vezes ajuda bastante o toque. Então a gente vai fazer o seguinte, com os dedos entrelaçados atrás da cabeça, faça uma inspiração profunda e tire todo o ar bem rápido. Tire, 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 tire todo o ar. Ótimo. Faça retenção sem o ar e crie esse mesmo movimento de expansão da caixa torácica. Sem o ar, mantendo a retenção sem o ar. Retorne com a caixa torácica. Inspire profundo e expire livremente. Deu para perceber o movimento de expansão da caixa torácica sem o ar? Então a gente vai tentar agora fazer por 3 vezes consecutivas, tá bom? Vamos fazer juntos. Então prepare, inspire profundo, expanda o tórax, tire todo o ar, bem rápido. Tire, 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 esvazie, faça a retenção sem o ar, expanda a caixa torácica. Retorne com o peito, inspire profundo. E de novo, tire todo o ar, bem rápido. Tire, 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 tire. Faça a retenção, expanda o peito. Se puder agora, contraia o períneo. Contraia um pouquinho o períneo. Retorne com o peito, inspire profundo. Última vez, tire todo o ar. Tire, 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 esvazie o máximo que você puder, esvazie, esvazie, esvazie. Faça a retenção, segure, não deixe o ar entrar. E aí expanda o peito, sem deixar o ar entrar. Expanda o peito. Contrai o períneo de forma bem suave. Fique o máximo que você puder. Quando quiser inspirar, primeiro retorne com o peito e aí inspire. Pode soltar os braços ao longo do corpo. Estenda uma perna, depois a outra no chão. E agora, um momento para observar um pouco dos efeitos. Não só dessa última técnica, mas da prática toda. De como você sente o efeito dessa prática de hoje no seu corpo. Se puder, deixe as palmas das mãos para cima, voltadas para cima. Deixe que a pontinha dos pés caia para fora. Simplesmente relaxe.
Relaxe os dedos das mãos, os dedos dos pés. Relaxe os seus olhos. Relaxe por dentro dos olhos. Relaxe o nariz, relaxe a boca. Faça uma inspiração profunda. Fique à vontade para se espreguiçar, fazer um bocejo. E quando puder, vá se sentando calmamente. Se puder ainda com os olhos fechados. Sente-se numa postura confortável, uma postura de meditação, com as pernas cruzadas, coluna ereta. Então, observe agora neste momento final da nossa prática, sem necessidade de nenhuma técnica específica de manipulação do ritmo, da intensidade, da respiração, simplesmente a observação, a autoobservação, o reconhecimento de como flui a respiração, de como te atravessa a respiração, como ela acontece dentro de você. O ar entra e sai pelas narinas.
e você apenas observa. Procure reconhecer a sensação do toque do ar passando pelas narinas. Talvez você consiga perceber a diferença na temperatura do ar quando entra e quando sai das narinas. Na próxima inspiração, traga as mãos unidas no centro do peito. E assim nós finalizamos nossa prática de hoje. Inspire profundo. Shanti, Shanti, Shanti. E que as forças da luz assegurem a continuidade dos benefícios da nossa prática. Que assim seja. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Namastê. Namastê.